Boa noite a todos. A gente está aqui hoje com mais uma aula aberta a toda a comunidade acadêmica, a toda a comunidade externa da nossa disciplina de Covid-19, que nesse semestre correm 2 programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui assistindo. E hoje a gente vai ter, falando um pouco para a gente da Covid-19, alguns aspectos epidemiológico, alguns aspectos da fisiopatogenia, o Dr. José Xerém, que é médico aqui no município de Lavras e que tem atuado no enfrentamento à pandemia desde o início, em março, inicialmente na função de gestor, atualmente na função de pesquisador e de membro da comunidade acadêmica, né, técnico da Universidade Federal de Lavras, que atua no enfrentamento à pandemia, prestando assistência no nosso laboratório da Universidade Federal de Lavras, de diagnóstico molecular de doenças infecciosas e parasitárias, o Lab Covid, e atualmente, junto comigo também, no núcleo de pesquisa biomédica, atuando dentro da universidade e com parceiros externos na pesquisa com a Covid-19. Então, hoje ele vem falar um pouco para a gente da experiência dele e um pouco da fisiopatogenia. Então, doutor José Xerém, por favor. Boa noite. Boa noite, professor Josiano, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. Nós cursamos a disciplina no ano passado. Esse ano vamos ter a oportunidade de tentar contribuir um pouco com tudo que a gente tem visto desde março do ano passado em relação ao enfrentamento da Covid, colocar alguns aspectos. São muitas coisas sobre Covid atualmente, né? A gente passa por essa pandemia já há mais de 12 meses, deixar um pouco da nossa experiência, muitos dos dados que a gente encontra, e falar um pouco, principalmente, aí, de uma parte da fisiopatologia da Covid. Muito obrigado pelo convite, e nós vamos seguir na aula aí, eu espero que seja proveitoso para todos. Com certeza, boa aula, boa apresentação, e aproveitem, vocês todos, a experiência dele. E quem tiver qualquer dúvida, pode colocando aí no chat, que a gente vai estar aqui hoje também com o Lucas novamente. Entra o Lucas aí, blenda só para ele aparecer o rostinho. O Lucas vai estar novamente aí com a gente, moderando essa aula. Então, ele vai estar recebendo as perguntas pelo chat e direcionando as perguntas para o José Xerém, né? No meio ou no final da apresentação, ele vai conduzir isso daí, junto com o palestrante de hoje. Tá bom, Lucas? Perfeito, uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui. José, boa palestra, obrigado, até mais. Muito obrigado pela participação. Então, vou compartilhar minha apresentação, vou iniciar a nossa apresentação, né? Na hora que o Lucas me dá o ok aí, que está tudo bem. Ok, José, podemos. Boa noite a todos. Então, para mim é uma satisfação estar aqui hoje falando um pouco de Covid, essa pandemia que tem trazido enormes transtornos e, junto com isso, a gente tem tido um certo ganho de conhecimento no enfrentamento de uma pandemia e novas tecnologias em saúde. A disciplina é coordenada pela professora doutora Josiana Muniz de Paiva Barsante. Eu sou médico do Hospital Voz Monteiro, urologista, formado em 96 pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou servidor também técnico da Universidade Federal de Lavras, essa grande instituição. E a gente faz parte aqui, além de estar como estudante, pesquisador, estudante da disciplina, como pesquisador e como coordenador, como a professora Josiana falou anteriormente. Em dezembro de 2019, todos nós fomos surpreendidos, né, com uma pneumonia grave, que evoluía em alguns casos por uma síndrome de angústia respiratória importante, que levava muitos pacientes à necessidade de ventilação mecânica, e alguns desses pacientes, infelizmente, tinham um desfecho fatal para a mortalidade. O que se observou na China, naquele momento, foi que essa infecção, que posteriormente foi diagnosticado como um coronavírus e foi denominado SARS-CoV-2, ele se espalhava muito rápido, tinha um contágio muito elevado, com alto potencial de infectividade. E nós atravessamos hoje uma pandemia sem precedentes para a humanidade, em aspectos globais,
e aqui no nosso país hoje, junto com a Índia, nós passamos por um momento de dificuldade, de aceleração do contágio, do número de infecção e dessa demanda por leitos hospitalares. Concomitante a isso, profissionais de saúde que estavam na linha de frente do enfrentamento, muitos deles foi caracterizado, principalmente no início, antes da vacinação, uma mortalidade elevada desses profissionais de saúde que davam suporte a esses pacientes que adentravam aos hospitais e tinham o primeiro contato com esses doentes infectados. Isso por causa do alto poder de contágio de infecção e da carga viral elevada que esses pacientes apresentavam quando necessitavam buscar atendimento médico hospitalar ou o próprio transporte. Esse é um mapa da Johns Hopkins, hoje ele é mundialmente bastante conhecido, né? Hoje nós estamos aí com mais de 164 milhões de casos dessa doença, quase 3 milhões e meio de mortes, 3 milhões e 407 mil mortes por todo mundo, mas acima e à direita a gente vê um gráfico que nos deixa muito satisfeito, que é o número de doses que já foram administradas na população mundial de maneira geral. Então, hoje nós estamos chegando próximo a 1 bilhão e 600 milhões de doses que já estão nos braços das pessoas num período muito curto. Esse é um mapa de acometimento chamado hotspot, que a Johns Hopkins faz, para demonstrar os locais que estão sendo acometidos. Muitos desafios vieram com essa pandemia. Nós temos uma população mundialmente suscetível, porque é um patógeno novo. Anteriormente, não existia um potencial de agressividade e contágio tão elevado e um período de duração por um patógeno durante tanto tempo e uma facilidade de infectividade. E junto com isso, a gente não tinha um conhecimento específico da doença, e nem do agente, como ela se comportaria, qual seria o modo de transmissão, e ela iria pegar quais grupos, crianças, adolescentes, mais homens, mais mulheres, mais idosos, como é que seria o perfil disso? Então, de repente, nós tínhamos uma doença com alto poder de contágio, que se disseminava numa velocidade muito grande e que nós conhecíamos muito pouco sobre ela, né? E a maneira dessa propagação desse agente foi um grande desafio inicial. Como que nós vamos tentar conter a disseminação desse vírus e o que é, até hoje, com algum grau de conhecimento, a parte mais difícil e mais impactante, tanto na vida social como econômica, tanto no trato da saúde também. E nós tínhamos o objetivo final de oportunizar tratamento a todas essas pessoas que ficarem doentes. E foi visto e divulgado na mídia do mundo inteiro a velocidade de construções de hospitais na China, 3 ou 4 hospitais de 1.000 leitos, e a velocidade em que aquilo era implementado era em torno de 10 dias. Então, aquela obra que a mim, no primeiro momento, ela me causou uma curiosidade muito grande, ela foi encantadora do ponto de vista de engenharia. Posteriormente, quando a infecção começou a chegar no nosso país e nós tínhamos que estruturar todo o sistema de saúde, vendo que a ascensão era muito rápida, aquilo foi motivo de muita preocupação. Como é que o Brasil enfrentaria, como é que as populações enfrentariam um sistema de saúde público e privado que já trabalhava muitas vezes no limite? Como nós faríamos aqui? Então, tinha um grande desafio, que era oportunizar tratamento para as pessoas que ficassem doentes, e por característica da própria doença, já demonstrada em outros países, iniciou na China um grande desafio da comunidade científica, depois nós fomos noticiados no norte da Itália, depois nos Estados Unidos. Em todos os locais, você necessitava de uma demanda muito elevada, aguda e súbita do sistema de saúde. Então, aquilo que inicialmente foi encantador como obra de engenharia, se tornou um grande desafio posteriormente, e o faz até hoje, para oportunizar tratamento digno a todas as pessoas que vão necessitar de terem cuidados médicos hospitalares intensivos ou clínicos nos leitos dos hospitais e das unidades de terapia intensiva. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Isso aqui é uma curva de casos diários, é um gráfico que demonstra os casos diários, desde o primeiro caso, que foi no dia 30 de março de 2020, até agora, o final de abril. A linha amarela
são os casos por dia, e essa linha contínua azul, ela demonstra a média móvel dos 7 dias. E você vê que você tem elevações súbitas, e hoje, nesse momento, desde final de dezembro, janeiro, e principalmente nos meses de março, abril e maio, que nós estamos vivendo agora, a gente pode ver que a gente tem uma curva de média móvel de casos de pessoas infectadas com a Covid-19 em elevação, o que é muito preocupante. E a elevação é muito aguda, ela é contínua. Então, muitas pessoas doentes vão proporcionar o que a gente vai ver aqui, nesses boletins oficiais do governo municipal de Lavras. Nós estamos há 58 dias no enfrentamento contínuo, com uma ocupação elevadíssima no número de leitos hospitalares. Nós estamos com ocupação de 100% de leitos clínicos e 100% de leitos de unidade de terapia intensiva. Então, quando você tem um alto número de casos infectados, isso vai impactar diretamente no sistema de saúde. E se você olhar, nós tínhamos em 19 de março 52 óbitos, nós estamos agora em torno de 58 dias depois com 101, um aumento de quase 100% no número de óbitos. Nós tínhamos 2.405 casos confirmados e hoje nós temos 4.775, aliás, ontem, né? Esse boletim é de um dia atrás. E essa elevação, esse número de pessoas infectadas, elas vão demandar, em algum número percentual, em torno de 5% a 7%, suporte médico hospitalar para elas vencerem ou terem a oportunidade de vencer esse desafio que tem sido a epidemia de Covid ou a pandemia de Covid em todos os locais do Brasil, em Minas Gerais e em muitos locais do mundo, né? Então, esse contágio acelerado e contínuo provoca essa ocupação de leitos hospitalares de maneira muito ascendente. Aqui vocês estão vendo, em azul, os leitos de UTI da Santa Casa, em vermelho, os leitos clínicos da Santa Casa, em verde, os leitos de UTI do Hospital Vaz Monteiro, e em roxo, os leitos clínicos do Hospital Vaz Monteiro. Imagina uma equipe de saúde e todos os seus profissionais envolvidos, que vão dos administradores, assistentes de serviços gerais, cozinheiros, nutricionistas, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, trabalharem por mais de 58 dias com uma ocupação de 100%. Em algum momento, essa ocupação chegou ao seu maior patamar de 178% de ocupação em uma unidade hospitalar do município em relação aos leitos clínicos. Qual o impacto que tem na saúde física, mental, emocional, você trabalhar sempre no limite, continuamente no limite. E você trabalhando com óbitos, com doentes graves, com potencial de a cada momento poderem chegar mais e mais. São 58 dias de enfrentamento da sociedade de maneira geral, mas tem um grupo que tem se exaurido continuamente nesses 12 meses, que são todos os profissionais de saúde dos diversos setores com grau de importância semelhante, que tem que estar presente para oportunizar tratamento das pessoas. Mas não é fácil. Essas equipes, elas são realmente heróis e heroínas em todos os seus patamares, porque não tem sido fácil o enfrentamento da pandemia para oportunizar tratamento dessas pessoas e dar uma oportunidade digna, né, dessas pessoas passarem por isso. Graças a Deus, muitos têm saído e sobrevivido, graças a esse esforço homérico dessas pessoas, mas trabalhar nessa situação de ocupação, de elevação, de demanda, realmente é muito cansativo. Isso tem custado aos profissionais de saúde um desgaste muito grande, e aqui é uma maneira de reconhecer todo o esforço e importância. É necessário apoio do poder público e apoio da sociedade para nós vencermos isso, também preservarmos nossos profissionais de saúde. Esse é um artigo do Medscape, publicado há poucos dias, né? São 12 meses de trauma. Essa faz um reflexo e uma reflexão que nesses 12 meses, mais de 3.600 trabalhadores de saúde morreram no enfrentamento da Covid. Isso foi um trabalho realizado nos Estados Unidos, onde nós sabemos que o controle e vigilância epidemiológica é muito mais completo do que o nosso,
Então, esses profissionais perderam seus filhos, alguns perderam seus pais, algumas mães não vão ver os seus filhos crescendo, e é um número realmente elevado, é uma doença que impacta a sociedade e que tem impactado de maneira muito grande os profissionais de saúde. Logicamente, isso foi anteriormente à vacinação. A gente espera que esse aspecto mude agora com esses profissionais protegidos, e é por isso que esses profissionais estavam no topo da escala para receberem imunização, para manterem o sistema de saúde de pé e para preservarem suas vidas mesmo. Mas fica aqui o nosso reconhecimento, que não tem sido fácil e que muitas famílias acabaram perdendo pessoas muito caras nesse momento de enfrentamento, nesses 12 meses da pandemia, e nós temos que ajudar como sociedade a esses profissionais, porque vem a fase aguda dessa parte da doença, a fase aguda da pandemia, mas isso vai ter um custo emocional, isso vai ter um custo social, isso vai ter um custo físico para todos os profissionais que estão nessa labuta há mais de 365 dias. Vamos falar um pouco sobre o patógeno, sobre o agente etiológico de tudo isso. São 4 grupos reconhecidos de coronavírus. Eles são divididos em beta, delta, gama e alfa. Nós temos alguns aí que são de repercussão a nível de evolução de doença muito grave para o ser humano, e outros que causam muito mais resfriados comuns. O MERS, o SARS-CoV, o SARS-CoV-2, eu vou falar um pouco sobre as epidemias anteriores. Todos esses 3 já causaram epidemias importantes para a humanidade, preocupantes. Então, nós estamos vivendo agora mais uma pandemia relacionada a um beta-coronavírus, por ele ter uma semelhança genética muito grande com o SARS-CoV, quase 80%, 79,6%, ele foi classificado como SARS-CoV-2. E falando disso, um breve histórico sobre os beta-coronavírus e seu impacto na saúde e na sociedade de maneira geral, em 2003, nós tivemos a primeira epidemia por um coronavírus, foi denominado SARS-CoV, e também veio de um mercado relacionado ao país que é a China, como foi agora, né? Mas, de maneira geral, é a terceira epidemia que nós enfrentamos por um coronavírus, né? E depois teve o MERS, em 2012, ali no Oriente Médio, na Península Arábica, e atualmente a gente enfrenta a pandemia de SARS-CoV-2. Nós estamos em pleno enfrentamento dela, né? 4 desses coronavírus, eles são endêmicos, causam resfriados comuns, e 3 têm causado essas epidemias de difícil enfrentamento. É um vírus que tem alta capacidade de mutação, é um vírus RNA, e ele tem reservatórios naturais, que são os morcegos, os dromedários, os pangolins, sabidamente, né? O SARS-CoV do morcego, ele tem mais de 99% de característica genética semelhante com o SARS-CoV-2 que infecta humanos. E ele é um vírus de RNA envelopado. Quando nós falamos do SARS, lá em 2003, ele também foi caracterizado por uma pneumonia que evoluía para casos graves, de uma síndrome respiratória aguda e muito grave, que levava muitas pessoas a necessitarem de ventilação mecânica e cuidados intensivos. Ela iniciou em março de 2003, durou mais ou menos 3 a 4 meses e acometeu diretamente 29 países. O tempo de duração dela, felizmente, foi bem menor. Em julho de 2003, o OMS já declarava o final dessa epidemia, o que foi muito importante, porque a letalidade já era considerada muito alta para uma doença, era 9,6% de letalidade. Então, 1 em cada 10 pessoas que era infectada com o SARS-CoV, ela evoluía para óbito, né? E nesses 4 meses de enfrentamento foram gastos em torno de 30 a 100 bilhões de reais para vencer essa epidemia em 2003. O MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, ela teve por caracterização o início dela na Península Arábica, também uma pneumonia atípica, que evoluía em muitos casos por uma síndrome respiratória aguda também muito grave, que necessitava de cuidados de terapia intensiva num grande número de pessoas, e em torno de 35% das pessoas que eram infectadas pelo MERS, elas evoluíam para óbito.
uma letalidade, então, muito preocupante para um coronavírus. Ele não tinha uma transmissão comunitária sustentada, mas você ainda tem casos esparsos e isolados de MERS até hoje no mundo. Nesse caso, foi onde ficou mais próximo a definição de uma transmissão zoonótica. Existia, na busca do caso índice do primeiro caso, existia uma tribo, uma comunidade que tinha um contato muito próximo, eram muitos dromedários. Esses dromedários ficou identificado que estavam infectados pelo MERS, e parece que nesse momento houve uma translocação dessa infecção do dromedário para o humano, e essa epidemia ali se alastrou com índice de letalidade muito alto, acometeu 27 países, e em torno de 2.494 casos inicialmente, até 2017. Até hoje você tem relato de alguns poucos casos, e a letalidade, igual eu falei, muito alta. A vantagem é que ela não existiu uma transmissão comunitária com tanta facilidade, igual a gente vivencia hoje com o SARS-CoV-2. Vamos falar um pouco dos aspectos gerais relacionados à Covid, né? Você tem aí um incremento das infecções dentro de ambientes hospitalares. Esse incremento variou de 12% a 33%. Então, já é uma doença de alto poder de contágio. Você acredita que uma pessoa infectada tem condição de passar até para outras 12 pessoas. Agora, com o surgimento dessas variantes novas, esse potencial de infectividade, ele parece até aumentar. E você tinha que tentar controlar ali a disseminação do SARS-CoV-2. Então, você tinha que entender como é que era feita essa transmissão, quem são os infectados e quais as pessoas tiveram contato com esses infectados, para você testar essas pessoas e tentar bloquear. Como é uma doença com potencial de contágio, disseminação extremamente elevado e rápido, quando você tem o diagnóstico da pessoa que está infectada e dos contactantes, para você não ter um crescimento exponencial, que é característico do SARS-CoV, e torna o controle da doença impossível, você tem que fazer o rastreio desse paciente inicial e dos contactantes com alto potencial. O CDC, que é o órgão de controle americano dessas doenças, ele determinou alguns critérios. Então, quando você está num ambiente fechado, tem um contato próximo, com menos de 2 metros, com uma pessoa infectada, sem uso de máscara, e você descobre que aquela pessoa está com a Covid-19, com o SARS-CoV, você deve testar os contactantes para tentar encerrar essa transmissão de pessoa a pessoa e ter o crescimento exponencial da doença, porque igual a gente viu lá atrás, esse crescimento exponencial vai ter um número percentual de pessoas que vão necessitar de tratamento hospitalar, e o sistema hospitalar pode colapsar, e aí a mortalidade da doença pode aumentar muito por falta de oportunidade em tratamentos adequados, sejam suporte de oxigênio, medicações intravenosas, ou cuidado de terapia intensiva, inclusive ventilação mecânica, né? E a pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores, formuladores dessas políticas, para se identificar as medidas de segurança e conseguir oportunizar tratamento para todas as pessoas. Nós estamos vivendo surtos aqui na nossa região, na nossa cidade. Nós hoje nós temos um laboratório que é o Lab Covid, a gente tem enfrentado aqui 2 grandes surtos, pelo menos, uma unidade escolar, recentemente, que de 291 pessoas que eram jovens, 188 estavam infectados. Recentemente, num abrigo para idosos, de 63 pessoas, 44 estavam infectadas. Interessante que são casos diferentes. Então, no segundo, que são os idosos, esses pacientes, eles já estavam vacinados. Uma pessoa infectada que posteriormente iniciou com sintomas gripais, em contato muito próximo com essas pessoas suscetíveis e vacinadas, acabou infectando todas as outras, e chegou a um número elevado de 44 pessoas. Dessas 44 pessoas infectadas, nós tivemos um óbito e 3 pessoas necessitaram de internação. A gente observa aí uma proteção muito grande nesse aspecto, relacionado à gravidade da doença. Então, eram pacientes suscetíveis,
que tinham tudo, que eram do grupo de risco, que tinham um potencial muito grande para evoluírem de maneira muito grave com a doença, e muitos evoluírem a óbito. Houve a proteção vacinal da gravidade, mas esses pacientes, eles se infectaram e essa transmissão da infecção continuou. Nós conseguimos diminuir e isolar esses pacientes nessas unidades, fazendo a repesquisa e olhando a taxa de ataque, que é o número de pessoas que você testa naquele momento. Então, no primeiro momento, voltando lá para o internato, houve uma taxa de ataque, você testou ali 7 pessoas, as 7 estavam infectadas. Num segundo momento, houve uma testagem que você teve uma taxa de ataque em torno de 60%. Posteriormente, isolando, tomando as medidas restritivas, álcool em gel, uso de máscara, ambiente aberto, diminuindo o convívio próximo das pessoas, isso foi caindo e esses surtos foram controlados. Mas eram grupos diferentes, a gente teve a oportunidade de vivenciar ali, você buscar o paciente inicial e tentar buscar os contactantes para achatar a curva de contágio e disseminação da doença. E aí nós tivemos esse surto que eu falei para vocês recentemente, esse surto lá na casa do vovô de Lavras, subiu ao final de 61 pessoas que conviviam ali, 44 pessoas foram infectadas, e felizmente nessa terça-feira houve uma morte, mas os outros pacientes passaram muito bem. Então a vacina deu uma proteção muito importante na gravidade da doença, mas essas pessoas, um tempo depois, elas acabaram se infectando e acabaram mantendo a transmissão, então é necessário buscar os casos, buscar os contactantes e fazer o isolamento. Com todos esses cuidados, a gente consegue restringir essa doença ao local e aquelas pessoas passam a tomar muito cuidado na transição e não levam para sua casa, para o supermercado, os entregadores, as outras pessoas que participam ali do cotidiano e evitam a disseminação e o crescimento exponencial pelo restante de toda a cidade. A Coronavac, que é responsável por mais de 80% das vacinas dentro do nosso país, ela se mostrou com eficácia muito grande na gravidade da doença, mas ela tem ainda esse cuidado que nós temos que ter, que eventualmente a pessoa pode infectar e ela deve ser rastreada, deve ser testada novamente para a presença do SARS-CoV-2, através da biologia molecular preferencialmente, mas existem testes de antígeno e testes rápidos. Hoje existe uma grande pesquisa para simplificar o modelo de testagem, que as pessoas possam saber se elas estão ou não infectadas, mas também rastrear os contactantes, e assim foi feito também quando nós tivemos esses casos dentro da escola. Então, para mim, hoje é muito claro, para boa parte das pessoas que pesquisam sobre o enfrentamento da Covid-19, o rastreio, o diagnóstico da pessoa infectada e dos seus contactantes para achatar a curva de transmissão, obviamente, além do entendimento da sociedade, do respeito da sociedade às normas, do entendimento que nós estamos passando por isso, e somente com esses tripé de apoio dos gestores e dos responsáveis, dos formuladores de políticas públicas, de fiscalização, a participação da sociedade e uma busca ativa de casos seus contactantes, que a gente pode minimizar para evitar que nós cheguemos naqueles casos em que a ocupação dos leitos hospitalares fique em 100% por um período praticamente de quase 2 meses, o que vai levar um desgaste muito grande a todos os profissionais de saúde. Vamos falar um pouco da fisiopatologia da Covid-19, né? É uma doença complexa, a gente não sabe tudo, então nós vamos tentar aqui falar uma parte dela hoje. O que a gente está vendo aqui por microscopia eletrônica é o SARS-CoV, com suas coroas, que são suas espículas, e a famosa proteína S. Essa proteína S, que essas coroinhas, elas se aderem a um receptor que existe em boa parte dos diversos órgãos humanos, a gente vai ver no próximo slide. Ela, aderindo nesse receptor da enzima conversora de angiotensina 2, ela faz um mecanismo depois de clivagem e penetração na célula, e aí, após a infecção, ela inicia o processo de replicação viral, e aí inicia propriamente a doença Covid-19 em algumas pessoas, e outras podem se manter assintomáticos, sem sentir absolutamente nada. A grande gravidade disso é o contágio excessivo, o número de pessoas infectadas juntos,
demandando um cuidado hospitalar muito agudo, ao mesmo tempo, e que o sistema hospitalar ele colapsa e não suporta isso, devido ao elevado número de pessoas que evoluem para a forma mais grave da doença, moderada ou grave da doença, que necessitam de ocupação de leitos hospitalares. Então, essa enzima conversora de angiotensina 2 é um receptor que tem várias células do organismo. As células alveolares do pulmão, essa é uma microscopia, uma foto eletrônica da relação entre alvéolos e vasos sanguíneos. É nítido ali a relação muito delicada entre os capilares e os alvéolos, para que aconteça essa troca gasosa. É necessário toda essa fisiologia ali muito bem desenhada, é um processo que necessita, para o seu funcionamento, para a saída de CO2 para os alvéolos e para a entrada de oxigênio nos vasos sanguíneos, que esse processo ele seja sem inflamação, devido às características peculiares locais, né? Mas você tem também enzimas conversoras de angiotensina 2 no intestino delgado, por isso que algumas pessoas que têm Covid vão ter diarreia. Nas células arteriais e venosas, aí está relacionado à formação desses trombos e processos inflamatórios que nós estamos acompanhando também. Na mucosa oral e nasal, que nós vamos ter a diminuição do olfato do paladar, a pessoa deixa de sentir o gosto e ela deixa de sentir o cheiro, tem uma diminuição acentuada disso. A nasofaringe, a pessoa sente aquela dor de garganta, e assim sucessivamente. Estômago, a gente tem visto muita manifestação cutânea do SARS-CoV-2, rim, fígado, baço, cérebro. Então, um vírus com potencial de infectividade em vários órgãos do corpo humano. Ele tem uma predileção pelo pulmão, onde ali ele desencadeia esse processo inflamatório mais grave e, normalmente, em alguns casos, em 5 a 7%, evolui para complicações severas, agudas e rápidas. Para a gente falar sobre fisiopatologia da COVID, é necessário a gente lembrar um pouco do modelo de resposta do sistema imunológico, né? Então, você precisa ter uma quebra dessa homeostase, uma quebra desse equilíbrio, para você desencadear uma resposta imunológica, seja inflamatória, seja protetora de anticorpos. No caso nosso aqui, nós estamos falando de um agente patogênico, que é o SARS-CoV-2, mas isso pode ocorrer também com trauma, com outros agentes infecciosos ou parasitários. Você tem uma imunidade natural, que quando você entra em contato, é a primeira ali que você tem um sistema complemento, as células natural killers, você tem algumas citocinas igual os interferos, que agem nessa parte da imunidade natural inicial, e depois, ao longo de alguns dias, de 5 a 7 dias, você vai tendo uma imunidade adaptativa, uma imunidade adquirida, ou uma imunidade mais específica para controlar a doença. Essa imunidade natural inicial, ela tem por finalidade recrutar as células de defesa para aquele local que está necessitando. Então, você desencadeia o processo inflamatório de defesa, existe uma comunicação, e essa comunicação vai levar a uma maior migração dessas células, e aí você tem nas citocinas os interferos, que tem um papel relacionado ali ao SARS-CoV-2, teoricamente, ele deveria comunicar às outras células que a primeira célula está sendo atacada. Esses interferos, nessa comunicação, eles deveriam ativar algumas proteínas para inativar a invasão do vírus. No SARS-CoV, parece que essa imunidade relacionada ao interfero ela não funciona muito bem, ou existe uma evasão da comunicação pelo interfero, ou pode existir uma baixa resposta relacionada realmente à resposta de outras células, né? Foi testado, eles achavam que o SARS-CoV-2 diminuía a produção de interfero, mas quando eles inocularam o SARS-CoV e fizeram a experiência junto com o interfero, parece que ele aumentou o número de receptores da angiotensina 2, e parece que por isso que é um mecanismo de controle de infecções virais que poderia acometer na parte nasofaríngea, e eventualmente ele não funciona tão bem para esse vírus específico. Os linfócitos B vão ser, então, responsáveis pelos anticorpos específicos, os linfócitos T pela regulação e especificidade no enfrentamento ali do SARS-CoV. Você passaria uns dias, erradicaria o vírus,
e você não teria uma resposta inflamatória tão grave dessa maneira. Mas acontece, em alguns casos, uma resposta diferente, né? E foi visto que o SARS-CoV-2 tem um tropismo, e nos pulmões, nos alvéolos pulmonares especificamente, ele provoca uma resposta inflamatória mais intensa. Então, durante essa pandemia, epidemia de SARS, foi visto que esses pacientes que eram acometidos por esse agente patogênico, eles progrediam para um quadro respiratório que levava a uma pneumonia muito grave, com uma síndrome de angústia respiratória. E você iniciou ali, fazendo alguns exames periféricos, até que a comunidade científica dos países que foram sendo acometidos começaram a estudar isso mais fortemente. E depois de um estudo escocês, foi demonstrado que o SARS-CoV acomete todos aqueles órgãos, mas o processo inflamatório dele mais intenso ocorre a nível de pulmão. E o primeiro alvo eram as células alveolares e os macrófagos alveolares, desencadeando ali uma resposta de proteção. Se ela seguisse o padrão natural, você teria imunidade inata, depois você teria imunidade adquirida, produção de anticorpos, e assim sucessivamente. Em alguns casos, em 15% a 20%, as pessoas vão ter uma resposta moderada inflamatória, que é um pouco mais grave, e que em 5% das pessoas, 5% a 7%, ela é muito grave. Então, o que acontece? O SARS-CoV, ele liga ali no receptor de angiotensina, ele tem a proteína S1 e a proteína S2. Essa proteína S2, ela gruda no receptor, a S2 faz a intermediação dessa ligação do SARS-CoV para dentro da célula. Ali parece que tem um mecanismo, existem algumas drogas hoje sendo estudadas, tem um açúcar que a Universidade John Hopkins identificou, chama sulfato de aparano, que eles acham que se eles bloqueassem esse mecanismo, talvez não houvesse essa clivagem dessa parte da proteína S2 com a introdução. Mas à medida que o SARS-CoV entra dentro da célula, ele começa a replicação, começa a produzir, e a célula começa a reagir para tentar avisar as outras células, recrutar e formar um mecanismo de defesa. Quando essa resposta é muito exagerada, você tem a produção dessas citocinas em grau muito elevado, os interferons, a interleucina 1 beta, 1 6, a interleucina 10, a 12, a ciclooxigenases. Essa resposta inflamatória muito elevada, ela vai causar um exudato local, igual nós vimos naquela imagem ali dos alvéolos pulmonares, aquilo começa a ficar congesto, ocorre esse processo inflamatório muito, muito intenso dos microvasos, e em alguns casos você pode levar à morte celular. Essa apoptose, essa relação inflamatória é tão grande que você forma uma célula de inflamação dentro da célula que teria uma função de fazer a troca gasosa, que seriam os alvéolos. Esse inflamossoma, ele leva a uma apoptose, a uma morte celular. Essa morte celular era entendida pelo sistema de defesa e pelo sistema imunológico como um sinal de muita gravidade. E essas interleucinas, elas são muito potentes na resposta inflamatória. Essa célula de defesa, ela passa a não entender bem o que ela tem que fazer, ela continua inflamando e inflamando cada vez mais, a célula morrendo desencadeia esse processo, a função de defesa ela é prejudicada, a célula não consegue fazer a troca gasosa como ela deveria fazer, esse processo inflamatório vai levar a uma queda da oxigenação, que vai levar a aumento do processo inflamatório, aumento de mais morte celular, e nós vemos aqui do lado direito as tomografias com as imagens características da infecção por SARS-CoV-2, que é essa apresentação em vidro fosco, onde vocês veem as setas amarelas. A de baixo é uma tomografia em mosaico, tudo isso caracterizando essa inflamação do endotélio, do parênquima, esse transudato que acontece nessa região dos alvéolos pulmonares. Essas são as duas imagens mais frequentes e características. A tomografia pulmonar da infecção por SARS-CoV-2, ela não é uma imagem patognomônica, então essa imagem não acontece somente na infecção, nessa pneumonia da Covid-19, acontece em outras doenças, inclusive doenças reumatológicas, doenças parasitárias, mas hoje, frente ao quadro pandêmico, o número elevado de casos, associando isso ao quadro clínico, muitas vezes o diagnóstico pode ser feito
antes do resultado do exame de biologia molecular, ou de antígeno, ou de teste rápido, juntando o quadro clínico do paciente, a história dele, a epidemia por si, o alto e elevado número de contágio, com as imagens laboratoriais. Isso aí demonstra, e você tem um grau de acometimento, hoje é classificado em leve, moderado e grave, muito grave, de acordo com o percentual que isso é ocupado, e muitas vezes se correlaciona clinicamente com a hipoxemia severa, que são os casos mais graves, em que você acaba tendo que fazer uso de suporte de oxigênio, de catéter de alto fluxo, de oxigênio em alta intensidade, e muitas vezes da ventilação mecânica, por uma completa disfunção da capacidade pulmonar de manter uma oxigenação, uma concentração de oxigênio elevada. Essa resposta inflamatória acaba ocorrendo danos, né, dessa gravidade, por ser um tecido, um órgão-alvo da Covid-19, esse tropismo, e muito importante no processo de homeostase. Quando você quebra todo esse processo de homeostase, você vai ter dano de diversos outros órgãos. Mas se a doença pode ser tão grave assim, qual que é o percentual dela? Então as pessoas começaram a ter que entender qual grupo, qual número de pessoas que eram assintomáticos, que eram muito pouco sintomáticos, eram sintomáticos leves e eram sintomáticos graves também, como é que seriam essas pessoas. Então esse trabalho foi interessante, que ele foi feito no navio cruzeiro, onde teve o diagnóstico da infecção em um paciente, e os pacientes foram mantidos ali em isolamento durante um período muito grande, até para o entendimento da doença, e houve um estudo retrospectivo do prontuário de todos esses pacientes, e foi publicado no Lancet, e é muito semelhante ao que a gente vê na população e na comunidade de maneira geral, guardando uma característica ou outra desse caso, né? Então, os assintomáticos, que não tinham absolutamente nada no início, quando eles foram inicialmente entrevistados, eles correspondiam a 41%, os oligosintomáticos ou pouco sintomáticos correspondiam a 39%, então você tem uma soma de assintomáticos e sintomáticos leves em torno de 80% a apresentação. E logo a apresentação você já tem esses pacientes que eram sintomáticos graves, que tinham dispneia, taquipneia, uma queda de saturação, febre elevada, pacientes que tinham uma prostração, que tinham queda cognitiva. Então, esses pacientes chegaram a 19%. No final dessa observação, ao final que eles acompanharam todas essas pessoas, 32% dos pacientes foram confirmados realmente como assintomáticos, os 43 pacientes, 41% como tendo Covid leve, e houve uma elevação dos pacientes de Covid grave, que nós acreditamos que na sociedade, de maneira geral, seja em torno de 80% a 83%, e dos casos mais graves em torno de 5%, mas esses realmente sintomáticos, eles foram 27%. Eu acredito que, particularmente, isso se deva à idade média, que era mais elevada do que da população em comum. No Cruzeiro, você tinha uma idade média de 68 anos, e você tinha mais pacientes com comorbidades, que são esses pacientes que têm hipertensão, diabetes, que já têm um processo inflamatório baixo, mas já crônico, né? Então, talvez os pacientes que evoluíram para a forma grave da doença foi um pouco mais elevado que a gente vê na média da população em geral, mas foi um estudo muito importante, que aí dá para nós esperarmos que 80% da população sejam sintomáticos leves. Isso é muito importante. Com o passar do tempo, foi se identificando que a idade ela tinha um fator importante de gravidade associado à Covid-19, foi associado a maior morbidade, mortalidade, admissão em unidades hospitalares, em terapia intensiva, a evolução de uma pneumonia grave, os pacientes mais velhos, principalmente aqueles maiores de 60 anos, e quanto mais velhos, mais grave, mais potencial de gravidade e morbidade, mortalidade teria essas pessoas, principalmente se associado a outras doenças, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, ou fatores assim, imunológicos que mantivessem um processo inflamatório mais elevado, né? E aí eles começaram estudando inicialmente quais seriam os marcadores. Se essas pessoas são mais graves, como é que nós vamos tentar identificar, a nível de marcadores de pesquisa, o que pode nos mostrar qual paciente tende a agravar mais ou menos que os outros.
começaram inicialmente a pesquisa em sangue periférico, que era o que era factível naquele momento. Então, eles viam que os pacientes que tinham uma linfocitopenia, eles tinham maior possibilidade de evoluir para a forma mais grave. Então, se os linfócitos caíram muito e as células de defesa caíam muito, esses pacientes tinham uma tendência a evoluir para casos moderados ou graves. Se os pacientes tinham uma neutrofilia, um aumento do número de neutrófilos também muito elevado, era fator de gravidade. Se eles tinham febre mais alta e persistente, também eles mantinham o quadro mais grave. Os marcadores inflamatórios, igual a PCR, marcadores de alteração de coagulação, igual o dímero D, eles também mostravam que isso tendia mais aos pacientes a evoluírem para um desfecho menos favorável da doença, sempre associado, que foi estudado nesses pacientes maiores de 65 anos. À medida que a comunidade científica começou a pesquisar e os pacientes começaram a ter uma sobrevida um pouco maior, mesmo nos casos que esses pacientes eram intubados, eles começaram a coletar secreção dos tubos, secreção brônquica, secreção alveolar. Vamos pesquisar, então, o que está acontecendo dentro dessa secreção pulmonar durante o processo de aspiração nas unidades de terapia intensiva, que é muito comum, de tempo em tempo, você ter que pegar e fazer uma aspiração traqueal nesses pacientes pelo excesso de secreção. E eles encontraram realmente uma elevação das interleucinas, das citocinas, nesse lavado brônquico, nesses pacientes que eram mais graves. E eles começaram a fazer uma correlação entre a manutenção da elevação da PCR, ou a PCR muito elevada, com esses fatores inflamatórios, interleucina 6, interleucina 8, e também com o sangue periférico desses pacientes, para chegar num quadro que eles identificassem o potencial de gravidade desses pacientes. Então, você tinha ali uma imagem pulmonar de exudado de processo inflamatório, de microtrombos, que dava o aspecto principalmente de vidro fosco, a tomografia. Você tinha alterações inflamatórias demarcadas pelo sangue periférico, você tinha estudo da secreção e você começa a construir os grupos de risco e os sinais de maior potencial de gravidade para esses pacientes. E você não pode deixar de esquecer aquilo que nós falamos inicialmente, que esse paciente ele tem uma queda de saturação, então muitas vezes ele está com uma saturação boa, depois ocorre uma queda de saturação e esse paciente pode estar ainda no estado geral muito bom e nas próximas horas ele pode evoluir com um desfecho de gravidade muito importante dessa doença e necessitar de acompanhamento médico hospitalar e da terapia intensiva. Então, na Inglaterra, nós tivemos no semestre passado a apresentação do Dr. Ricardo Petrarco, que está na Inglaterra, lá e acompanhando esses pacientes de Covid, e ele relatou que lá existiam muitos pacientes que, com receio de ir ao hospital e piorar o seu quadro, eles esperavam o outro dia, estavam muito graves, e muitos pacientes foram encontrados aí já em óbito, porque a evolução da doença, em alguns casos, ela é muito grande. Então, esses pacientes hoje que eles vêm sendo acompanhados, igual todos nós médicos aqui, nesse momento de contágio muito elevado, de muitas pessoas infectadas, não só eu, como vários colegas, têm acompanhado alguns pacientes, e a oximetria tem sido um padrão importante. Eu mesmo, na semana passada, um paciente estava sendo acompanhado comigo, ele desenvolveu a infecção pelo Covid, ele tem fatores de risco, é hipertenso, é obeso, ele tem uma intolerância à glicose, ele não tem uma diabetes, ele começou a ser acompanhado comigo, tinha uma saturação de 98, ali por volta do quinto dia, ele abaixou um pouquinho a saturação, foi para 97, no 8º dia, ele foi para 93, eu pedi para ele ir para o hospital, ele desaturou bastante dentro do hospital, fez 89, está fazendo suporte de oxigênio, recebendo medicações inflamatórias, teve um percentual de febre, está sendo tratado uma infecção secundária, mas ele houve uma queda de 98 para 93, e ele muito bem ainda conversando, e nessas próximas 14, 16 horas, ele desaturou bastante. Tive um outro amigo de 42 anos, que é meu paciente também, eu comecei a acompanhá-lo, atleta, rígido, esse não tinha nenhum fator de risco, teve infecção pelo Covid, foi os 7, 8 dias iniciais muito bem, no exame de sangue dele,
no 5º para o 6º dia, ele fez uma linfopenia, ele foi ali para 800 de linfócitos, fez uma neutropenia associada, então ele fez uma linfocitopenia, começa com febre no 8º dia, no final de semana ele já era um atleta, ele desatura de 99 para 94, no domingo ele vai para 92, ele interna no próprio domingo à noite, ou na segunda-feira de manhã, que estava ali no 8º dia, ele desatura para 88, para 75, 77, 78 com os esforços, mas com suporte de oxigênio, respondeu felizmente muito bem às drogas anti-inflamatórias, ao suporte de oxigênio, ao atendimento multidisciplinar com a fisioterapia, respondeu muito bem, mas são casos de pacientes que evoluem, eles vão muito bem no 5º ou 6º dia, e essa resposta inflamatória, às vezes, ela se agrava. Esse processo inflamatório desregulado, ele é chamado de tempestade de citocina, é a principal preocupação hoje nos pacientes graves de qualquer idade. Você vai ter essa infecção pelas células alveolares ali, você vai ter um grande número de macrófagos e células de defesa, você vai ter um sistema imune que começa a produzir os intérferons, os mediadores inflamatórios num grau muito elevado, que ele passa a ser danoso, você não tem uma eficiência do processo de defesa, você pode perpetuar o vírus ali, porque você não consegue, então, erradicar, ter a imunidade adquirida, a imunidade específica com essa produção de anticorpos, você não consegue focar, o vírus continua aumentando bastante o número dele, né? Você vai ter um edema pulmonar endoteliite, isso aí vai prejudicar essa troca gasosa, esse paciente vai hipoxemiar, esse equilíbrio homeostático dele fica muito prejudicado, e aí você aumenta esse processo inflamatório, aumenta essa resposta, você tem apoptose, esse paciente começa a ter um acometimento pulmonar difuso e muito amplo, e aí você não consegue regular isso, né? E essa regulação inflamatória, ela pode seguir um ciclo positivo, quanto mais produção, mais célula inflamatória, mais ciclooxigenase, mais citocinas, essa tempestade leva a uma impossibilidade de se exercer a troca gasosa, mesmo com ventilação mecânica. Essa doença comete tantas pessoas, e isso aí é um raciocínio que eu estou fazendo, né? E que tem fundamento. Em alguns casos, o pulmão está tão danificado. Todos nós acompanhamos recentemente a perda de um ator de muito carisma, de muito talento no Brasil todo, que foi o Paulo Gustavo. Ele teve um enfrentamento da doença por um período muito prolongado. Ele evolui para essa insuficiência respiratória grave. O pulmão dele não é capaz mais de oxigenar, e você começa a usar uma membrana, desviar o sangue do pulmão, da circulação, e oxigenar esse sangue externamente. Você faz uma oxigenação extracorpórea do sangue e devolve esse sangue oxigenado para o corpo da pessoa, com a expectativa que aquilo vai gerar uma desinflamação temporária, que aquela inflamação vai durar durante um tempo, e o pulmão desinflamando, ele volte a funcionar muito bem. Esse mecanismo que é chamado ECMO, que é essa ventilação extracorpórea com oxigenação, ela esperou-se durante um tempo. O Paulo Gustavo, eu acompanhei particularmente mais de perto, ele teve uma melhora. Quando você interrompe a ECMO, ele é desentubado, ele conversa com a família, tem algum tipo de reação, mas quando você reativa essa circulação pulmonar e você retorna essa circulação capilar alveolar, ele infelizmente teve uma piora do quadro, provavelmente esse processo inflamatório, ele voltou a ativar, essa tempestade de citocina voltou novamente, e houve novamente esse equilíbrio, esse paciente acaba não tolerando. Isso sugere que, quando a circulação passa pelo órgão principal, onde o SARS-CoV tem o tropismo principal dele, esse mecanismo pode ser novamente ativado, essa tempestade de citocina pode reiniciar, e, infelizmente, no caso dele, teve um desfecho fatal. Eu tive um conhecido aqui de Belo Horizonte, que nós tínhamos um relacionamento aqui, ele já era um paciente de 54 anos, que tinha comorbidade, ele era cardiopata, tinha uns stents por obstrução, ele tinha uma hipertensão elevada, ele desenvolveu também a Covid-19, ele acabou pegando do pai dele, segundo
o relato familiar, parece que é a história mais possível. Ele evolui para a forma grave da doença, ele estava indo razoavelmente bem, entra nessa tempestade de citocina, ele é entubado, ele também entra na ECMO, ele tem essa oxigenação, esse desvio da oxigenação, quando o caso dele atinge uma gravidade muito severa. De maneira muito semelhante, ele melhora a parte de imagem, o processo inflamatório com esse desvio, com essa oxigenação, ele é destubado, ele conversa com a família, essa oxigenação extracorpórea ela é interrompida, esse paciente fica bem durante algumas horas, durante algum período, e novamente, subitamente, ele entra num quadro extremamente grave, e muito provavelmente por essa tempestade de citocina sendo reativada através da circulação endotelial, ali dos capilares endoteliais e alveolares. Esse processo inflamatório ele talvez tenha sido reconstituído, ele reinicia. Esse paciente, infelizmente, também foi a óbito. Tem alguns pacientes que utilizam a ECMO e vão muito bem. Essas são as dificuldades do entendimento que você tem a respeito do enfrentamento nos casos graves da Covid-19. Então, baseado em tudo que nós falamos, foram desenvolvidos essas características para você analisar como está indo o seu paciente, desde a admissão dele, no meio da hospitalização e no final da hospitalização. Então, nesse quadro do meio, você vê que o paciente tem ali a resposta imunológica razoável, ele não tem esses neutrófilos, que são essas células que estão em roxa muito exacerbada, a parte inflamatória está regular, você tem a produção da imunidade específica e anticorpos, e nesse quadro do meio, esse paciente sobrevive e vai bem. E tem dois outros caminhos, infelizmente, que você começa com a neutrofilia, essa neutrofilia leva uma produção exagerada dessas citocinas, interleucina 10, interleucina 12, PCR aumentada, ferritina aumentada, dímero D muito elevado. Esse paciente ele entra numa desregulação do sistema imunológico, esse paciente faz uma neutrofilia muito elevada, esses marcadores de resposta muito elevados, esse paciente com essa neutrofilia, com essa resposta inflamatória, que é o quadro superior, ele tende a ir, infelizmente, ele não ir bem. Isso são marcadores para você acompanhar como está indo o seu paciente. Na parte de baixo, você vê que pode existir uma queda dos linfócitos, então você tem uma diminuição das células de defesa, você não tem também uma resposta inflamatória associada, mas você não consegue fazer uma regulação, você não consegue ter uma resposta, então você vai ter lá uma linfopenia, 400, 300, 200, e você começa com uma trombocitopenia, e você também, nesses quadros clínicos, você também não vai bem. Isso tudo é um composto, né, que você vai examinar clinicamente o paciente, vai estar acompanhando ele, vai ter os exames de imagem, e você vai ter os marcadores a nível de sangue periférico, e isso te dá uma ideia com mais ou menos para qual caminho está indo o seu paciente nesses casos. Você tem tentado aí resposta com corticoide, com biológicos, que podem fazer o bloqueio de interleucina. Em alguns casos você tem uma resposta boa, mas o que a gente acompanha é que esses marcadores hoje eles são muito importantes no desfecho final do sucesso do enfrentamento da doença. Do lado direito, a gente vê um pulmão de necrópsia de um paciente de Covid. Esse pulmão está extremamente fibrosado, provavelmente com os microtrombos, edemaciado, ele perde a função elástica e a capacidade respiratória dele. É um processo inflamatório realmente muito intenso, muito rápido, muito acelerado, que vai prejudicar de sobremaneira o aspecto das trocas gasosas nesses pacientes, e muitas vezes você põe aí a possibilidade de um desfecho não muito favorável nesses grupos de risco e em pacientes potencialmente graves, mas nem sempre, né? Nem sempre são os pacientes que têm comorbidade ou que são os pacientes mais velhos. Se a gente pegar a realidade hoje dos hospitais de Lavras, das unidades de terapia intensiva, você vai ver um grande número ali de pessoas abaixo de 50 anos e sem comorbidade que estão sendo assistidas para eles terem a oportunidade de vencer essa doença e voltar aí para os seus familiares, né? Esse é uma fotografia da revista Science, publicada recentemente, que a gente vai ter ali o sonho da vacina contra o Covid-19, qual que seria a vacina ideal, qual que seria a vacina dos sonhos. Então, esse estudo é muito interessante,
dá uma perspectiva muito boa, né? O que a gente está vendo aqui em destaque no centro da imagem é a famosa proteína S. Essa parte de cima é chamada S1, a parte de baixo é chamada AST, é a S2. Essa parte da S1, ela se adere ao receptor de angiotensina. A S2, ela tem um mecanismo de clivagem aí, de invasão celular. E o vírus, ele procura se evadir das defesas. Ele quer sobreviver e ele tem uma alta capacidade de mutação, e aqueles que tiverem um escape maior do sistema imunológico, e alguns vírus têm essa possibilidade de escape maior do sistema imunológico. Felizmente, o coronavírus, que a gente vê grosseiramente, que a gente acha que são essa proteína S, que são essa coroa, essas espículas, esses espinhos, eles têm atuado de maneira efetiva para que o nosso organismo desenvolva imunidade, mas o vírus tenta se adaptar e pegar esse domínio de recepção da espícula, que é essa parte que está marcada em azul e verde, no alto dessa proteína S, ele tenta se modelar e trocar para enganar o nosso sistema imunológico. Com esse modelo aqui hoje, que a gente tem feito sequenciamento genético, e inserido esse sequenciamento genético para que as nossas células produzam a defesa, a ideia é que você possa sequenciar vários tipos de receptores nessa mensagem que nós vamos enviar através da imunização. Então, você não vai ter a receptividade somente a um tipo de espícula, de S1, você vai reconhecer várias, e de acordo com a variante que você for atacado, ou que você for infectado, você vai ter uma pan-vacina que, em relação ao SARS-CoV-2, de acordo com suas variantes, esse SARS-CoV-2 ele pode ser reconhecido pela nossa imunidade específica, ser bloqueado e não desencadear esse processo inflamatório. Então, hoje é que você tem uma vacina em que o nosso organismo ele seja preparado a reconhecer as variantes virais também e produzir uma resposta específica. Isso hoje através do sequenciamento do RNA mensageiro, e você vai poder tentar fazer isso. Isso vinha sendo estudado até 2017, mas como naquele momento, em 2017, o coronavírus, o SARS-CoV, ele não apresentava mais um risco, ele foi tirado dos investimentos de defesa e de proteção relacionado ao desenvolvimento da vacina, porque ele não era prioridade, e, infelizmente, alguns poucos meses depois, em torno de 24 meses, a gente agora enfrenta uma pandemia de grandes proporções, sociais, políticas, econômicas, em todos os aspectos culturais também, e de uma vacina que a gente teve a oportunidade anteriormente de ficar pronta. E nós vemos hoje um grande número de variantes, né? A gente tem feito aqui no Lab Covid a genotipagem, a coordenação da professora Josiana Barsante, e um ganho muito grande através do professor Vitor Pirlo, uma pessoa de altíssimo conhecimento, mexe com o banco de informática, é a área dele. Sem a participação dele, obviamente, não seria possível, em hipótese nenhuma, que nós identificássemos as variantes genéticas. A vantagem de você estar numa universidade de ponta, de reconhecimento nacional e internacional, é ter essas cabeças pensantes que já são pesquisadores com a grande bagagem, e você vai conseguindo agregar todas essas pessoas, todos esses grandes pesquisadores, num objetivo único, que é o enfrentamento da epidemia, e auxiliar a comunidade, gerar conhecimento, gerar pesquisa. O Lab Covid hoje no PEG, nós estamos aí muito empenhados em gerar conhecimento, em fazer esse estudo. Então, em Lavras, nós já conseguimos identificar, chefiados aí pelo professor Vitor Pirlo, 4 variantes, né? A variante do Reino Unido, a variante de Manaus, a variante brasileira, P1, P2, a B11.7. Então, essas variantes estão sendo sequenciadas. Nós vamos buscar apoio do Estado e recursos numa reunião que nós vamos ter próximo, junto ao secretário de Estado de Saúde nos próximos dias, para a gente fazer o estudo dessas variantes a nível do Estado de Minas Gerais. Hoje são feitos pouco no Estado de Minas Gerais. Nós conseguimos aí montar uma equipe suficiente que faz desde a coleta ao diagnóstico molecular e agora agregando todo esse conhecimento em diversas áreas do professor Vitor aí, junto com a coordenadora professora Josiana Barsante,
um sucesso, fechando um ciclo de enfrentamento que poucos locais do Brasil têm feito, e eu acredito também que poucos locais do mundo, né? A gente teve um avanço muito grande da biologia molecular, com apoio de investimentos nisso aí, e Lavras e a Universidade Federal de Lavras, e o Lab Covid, o DSA, estão participando disso. Então, essa PAN-vacina é o sonho de todos nós, que a gente tem um enfrentamento, porque realmente o resultado para isso, nós vamos vencer todas essas dificuldades com a vacinação em massa da população e a imunidade adquirida através dos imunizantes, né? Então, esse investimento é extremamente importante. Isso aí a gente fecha com duas notícias, né? Uma do lado esquerdo muito boa, a gente está completando, igual eu falei inicialmente, esse é o gráfico de informação da Johns Hopkins também, quase 1 bilhão e 600 milhões de vacinas já no braço da população. Precisa que a gente tenha uma produção maior ainda, que a vacinação caminhe. Se você quer a melhora da economia, a resposta é vacina. Se você quer voltar a ter suas atividades esportivas, a resposta é vacina. Se você quer melhora da economia, a resposta é vacina. Se você quer melhora da segurança alimentar, a resposta é vacina. O caminho é a vacinação e até lá a gente tem que entender muito sobre a doença para oportunizar tratamento para um número muito grande de pessoas. Eu encerro aqui minha apresentação. Do lado direito, infelizmente, nós estamos tendo aí um número elevado de mortes ainda, em torno de 150 mil mortes pelo mundo diariamente, mas a gente espera que, com a vacinação em massa, que é a grande luz, a grande esperança para a gente fechar esse ciclo, a gente possa resgatar a normalidade, convivermos com nossos familiares, podemos trabalhar com tranquilidade, frequentar ambientes em coletividade, em segurança, que é o que todos nós hoje estamos assim, muito cansados, e também dar uma folga para os nossos profissionais de saúde, para o nosso sistema hospitalar, para o nosso sistema de enfrentamento da doença. Queria agradecer, muito obrigado a todos, muito obrigado aí pela oportunidade, né, do que a gente tenha conversado aqui. José, meus parabéns, foi uma excelente palestra, você abordou muito bem essa fisiopatogenia, muito claro, de forma muito objetiva e com dados bem atualizados. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas, muito obrigado. Bom, nós tivemos bastante perguntas, eu vou abrir o meu arquivo aqui, que eu fiz uma compilação de todas elas. Bom, a Larissa Cardoso da Rocha, ela indaga as seguintes questões. Tem se falado muito sobre uma terceira onda da doença. Você acredita que ocorrerá de uma forma pior que as demais? E sobre o aparecimento de novas cepas, pode estar relacionado com as vacinas? O que você acha, José? Larissa, o meu receio hoje é que a gente não saia nem da segunda onda e que a gente, com esse contágio muito elevado, porque esse crescimento exponencial do número de infectados, ele leva a um descontrole muito grande da doença. Como a gente precisa ter uma imunização muito grande. E como a vacina que está nos ajudando muito hoje, que é a Coronavac, que protege de quadros graves um grande número de pessoas, mas que ela permite que a pessoa, um tempo depois, muito provavelmente ela se infecte e ela transmita para outros. Meu receio hoje e a minha preocupação é que a gente não consiga sair da segunda onda, igual tem acontecido aqui na nossa região especificamente, e a gente mantém o sistema de saúde muito congestionado e muito ocupado, né? Então, eu acho que se a gente conseguir um refresco para descansar e passar de uma onda para outra, eu acho que vai ser um ganho. Minha preocupação é a gente continuar, igual nós vimos no gráfico que eu apresentei, da média móvel de 7 dias, na nossa região em elevação. Alguns outros locais do Brasil têm se abrandado, tem sido assim Belo Horizonte, São Paulo, que é um bom sinal. Sobre as variantes, é aquilo que eu falei, a gente vai precisar, a gente tem alguns imunizantes hoje, principalmente o da Pfizer, o da Moderna, que eles têm uma eficácia muito elevada, em torno de 95%, e parece que eles bloqueiam a transmissão. Isso vai ter que ser acompanhado durante um período mais prolongado. E essa PAN-vacina, essa vacina para várias cepas de Covid-19, que ela está em estudo, parece que é a grande solução que nós vamos ter através de nós criarmos ali no sequenciamento genético, que nós vamos fazer a memória das células específicas
com a produção de anticorpos, que ela possa produzir anticorpos para diversas variantes, né? Isso que é a expectativa que a gente tem. Mas a preocupação hoje é que a gente não consiga realmente sair da segunda onda e que a gente mantenha esse platô por um período prolongado. E a gente está vendo que o sistema de saúde está congesto, os profissionais de saúde estão muito cansados, como é de se esperar, e a sociedade também, mas nós precisamos unir forças dentro do possível, né? Dos gestores públicos, da sociedade. Sem a participação da sociedade não tem resultado, e uma busca maior pelos contactantes, pelas pessoas infectadas, para que a gente possa colocá-las em isolamento. Junto disso, vem um aspecto econômico. E tem muita dificuldade hoje para fechar, porque no dia 30 o comerciante tem que pagar o aluguel, dia 5 ele tem que pagar salário, a gente não pode aumentar mais o desemprego, nós somos um país pobre, então a gente precisa de uma conscientização para a gente perder menos pessoas e oportunizar tratamento para todo mundo. Bom, excelente. Mais para frente a gente volta a abordar esse tema, eu tenho alguns pontos para a gente discutir. Mas ainda em relação às perguntas, a Vilma diz o seguinte, uma vez que a taxa de ocupação das camas nos leitos de UTI esteja acima dos 100%, qual que seria a estratégia alternativa em resposta a essa elevada demanda, com o objetivo de minimizar esse caos que está sendo causado no setor da saúde, Zé? Eu entendo que a gente precisa de uma participação total. Não adianta só o sistema de saúde, não adianta só o poder público, se a sociedade não conscientizar, é que a gente vai ter que limitar algumas coisas. Mas para nós fazermos essa limitação, é necessário que seja semelhante, igual foi feito em outros países, em que o Estado consegue manter as pessoas com segurança para os seus negócios. Em países igual a Inglaterra e a Alemanha, 60% do que a pessoa declarava quando ela se mantinha fechada no comércio, no bar, no restaurante, ela recebia em termos de fomento para ela ter essa tranquilidade. Nós precisamos garantir uma renda mínima. O Brasil é um país que não tem essa característica, esse potencial econômico a princípio, porque isso não tem sido realizado, e eu acho que a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque eu não vejo uma solução que não passe pelo entendimento da grande maioria das pessoas, para nós diminuirmos as aglomerações, mantermos atividades econômicas, mantermos os trabalhadores em condições de se sustentar. Porque hoje nós estamos sabendo, para mim, chegam muitas mensagens dessa parte da insegurança alimentar. É necessário que as crianças que estão afastadas das escolas, que elas recebam alimentos, é necessário que as pessoas que estão desempregadas, elas tenham um fomento, é necessário que o comerciante ele possa, nesse momento que não existe uma linha de crédito adequada, muitas vezes essas linhas de crédito que são anunciadas, elas não permitem a sobrevivência e a manutenção. Isso tem que funcionar, porque esse desemprego vai gerar muita pobreza, vai gerar muita fome, vai gerar outras doenças, né? Então, tudo isso é muito difícil. E além desse sistema colapsado, viu, a gente tem todas as outras doenças. Quando eu mostro o sistema ali, nós estamos falando de Covid. Mas e todo o restante, né? Que a população tem que enfrentar? E os problemas, eu hoje mesmo fiz uma cirurgia de um cálculo de um paciente que estava com obstrução renal e teve que operar. Ontem eu fiz uma cirurgia de tumor de bexiga. Eu hoje com o doutor Alessandro, com o doutor Sebastião, tiramos um cálculo renal enorme. Então as doenças continuam, né? As doenças continuam. Então vai ser muito difícil uma solução para o Brasil para o que se apresenta hoje. Eu não tenho a fórmula mágica, não tenho entendimento. O que fica muito característico é quando a sociedade se uniu, quando o poder público se uniu, quando houve uma manutenção desse equilíbrio, igual foi em Portugal, igual foi na Inglaterra, igual foi na Alemanha, você conseguiu uma recuperação melhor. Em países que são países realmente muito ricos e que a comunicação e de educação é muito elevada, igual a Austrália, você teve 29 mil casos e 800 mortes. Nos Estados Unidos, que é um país rico, mas que a sociedade houve ali uma gravidade muito grande da doença, um contágio muito grande, uma infectividade de muitas pessoas ao mesmo tempo, a mortalidade foi muito alta. Eu acho a Covid muito difícil. Eu acho que a gente tem que, na realidade, cobrar vacina, transparência na vacina, vacinação na maior velocidade possível. Eu acho que a luz no final do túnel, a solução para tudo isso é vacinação. Eu não vejo outra solução no nosso país realmente eficaz, né? Eu torço muito para que esse desgaste todo, nesses diversos aspectos, né? Eu que fui gestor público, posso falar isso com muita tranquilidade. Você tem que oportunizar tratamento para todo mundo. Eu fico muito feliz de ter conseguido manter
um padrão ali, junto à sociedade, junto à fiscalização, junto ao controle de infectados, que a gente foi feliz num outro momento. E hoje está realmente muito difícil em todo o país. Mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, que a gente deveria fazer, era aumentar o número de leitos hospitalares para enfrentamento da doença e terapia intensiva e apoiar muito fortemente as unidades hospitalares. E fazer uma testagem e um modelo de atendimento nas unidades básicas de saúde com testagem, para você não juntar as pessoas potencialmente infectadas com síndrome gripal perto daqueles que não estão infectados. Então, eu acredito muito na testagem de assintomáticos, de óleo sintomáticos, em diversos locais da cidade, para que as pessoas não procurem o mesmo centro de saúde, os pronto-socorro dos hospitais ou unidade de pronto atendimento, para que elas não se encontrem, porque o potencial de contágio ele é realmente muito elevado essa doença. Ainda pegando um gancho no que você falou, José, é interessante que o Fernando e eu fizemos hoje uma razão de proporção entre número de mortos e número de infectados de alguns países, dentre eles o Brasil e a Alemanha, em uma taxa proporcional, né, do mundo todo. E o que nós identificamos ali é que a Alemanha teve uma taxa de mortos bem mais alta que a taxa do Brasil. Se não me engano, deu uma razão de proporção de 44,7, alguma coisa, do Brasil 35,2. Então, mesmo com uma razão proporcional mais alta que a do Brasil, conseguiram medidas de enfrentamento mais eficientes que as nossas. Bom, voltando às perguntas aqui, a Thalita perguntou por que a vacinação não impede a contaminação e transmissão do SARS-CoV-2? Quando a vacina foi testada, né, ela mostrou que ela tinha você pegou 2 grupos ali, e ela não apresenta uma resposta imunológica tão eficaz para a destruição do vírus. Mas ela faz uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a regulação do sistema imunológico, principalmente naqueles pacientes com potencial de gravidade maior da doença. Nós tivemos aqui agora, esses dias, junto com o município, com a vigilância epidemiológica, o lado do Covid, nós estamos lá ainda, na casa do vovô, e nós tivemos lá pacientes potencialmente de muito risco, idosos com comorbidades, que foram infectados, que num outro cenário antes da vacina, eles teriam uma possibilidade muito grande de necessitarem de ocupação de leitos hospitalares, e a gente viu na apresentação que hoje você já tem essa UTI toda ocupada. Como é que nós faríamos frente a isso? Muitos deles, fatalmente, teriam desfecho fatal. E ali somente houve um óbito de um paciente que já estava grave, e a gente não sabe nem se propriamente foi só o fator desencadeante, como poderia ser um hemófilos de influenza ou algum outro nesse idoso, mas todos os outros tiveram doença branda e leve. Então, parece que essa proteção da principal vacina que nós estamos usando, ela faz ela faz uma regulação desse sistema imunológico. Para mim, tem na cabeça hoje, de maneira muito clara, que a Covid-19 é uma doença imunocoaguladora, com suas principais consequências, onde o órgão-alvo é o pulmão, né? Ela desencadeia tudo isso e ela consegue controlar isso. Como ela não consegue ter uma produção muito eficaz ou criar uma memória muito forte para a produção de anticorpos específicos pelos linfócitos B, você acaba tendo essa infecção e tendo potencial de transmitir para outras pessoas. Vamos esperar que as outras vacinas, agora chegou recentemente no Brasil mais um imunizante, que é o da Pfizer, e a gente espera que os estudos demonstrem que se você vacinar com esse imunizante, você não tem a capacidade de transmissão. Mas, basicamente, você não consegue ter a produção de anticorpos específicos, fazer uma imunidade adaptada somente com a vacina. Entendo. Essa vacina, a que mais tem sido utilizada no Brasil, é uma vacina de vírus atenuado, não é isso? É uma vacina de vírus atenuado, mas isso não quer dizer com a resposta imunológica propriamente, né? Mas é um vírus atenuado mesmo, que é responsável hoje, Lucas, por 82% dos imunizantes distribuídos no Brasil. Tem um pouco que é o restante da AstraZeneca, né? E agora que nós entramos com o terceiro imunizante, quanto mais imunizantes, quanto mais oportunidades que a gente tem de fazer isso, melhor, né? Mas é exatamente isso mesmo.
Como citado na sua aula, o ideal é que seja uma panvacina, e essa panvacina ela tem que ser uma quimera, né, Zé? A gente tem que ter diversos materiais genéticos ali para compor uma vacina que seja um pouco mais abrangente. E com o RNA mensageiro, com essa codificação de treinamento, com esse modelo do vetor de adenovírus, talvez nós consigamos isso. A ciência ela apresenta aspectos muito interessantes, né, Lucas? Apresenta sim. Bom, a Ana de Ferreira Tinoco Braga está dizendo o seguinte: vocês têm uma estimativa dos gastos municipais no combate à Covid no último ano? Poderia repetir? Se tem uma estimativa dos gastos municipais? Eu tenho uma estimativa do ano passado, quando eu apresentei um trabalho, eu vou te falar no nível de Brasil, do município eu não tenho especificamente, mas o Brasil, em 2018, ele fez um orçamento em torno de 137 bilhões para gastos com saúde. No ano de 2019, ele gastou 438 bilhões até o momento que eu tinha acompanhado e tinha potencial para chegar em 460 bilhões. Então, houve um investimento de 300%. No município de Lavras, na época de 2020, quando eu fui gestor, eu acho que nós recebemos em torno de mais ou menos 11 a 12 milhões de reais, sendo que na minha gestão, quase 6 milhões de reais foram direcionados para os hospitais do município de Lavras, Hospital Vaz Monteiro e Hospital Santa Casa. Houve uma queda muito grande e eu já acreditava que o local principal de investimento, e se mantém em pé o sistema de saúde, eram os hospitais. E ali foi montado nós aumentamos em 200% as unidades de terapia intensiva, adquirimos respiradores e leitos clínicos. E esse parece que é o melhor modelo, e nós mantivemos o hospital de campanha dentro da unidade de pronto atendimento, mesmo a gente não ocupando ele em nenhum momento durante a minha gestão. Mas o conhecimento que foi adquirido e que tinha em outros países era assustador, o crescimento exponencial e o uso do sistema hospitalar. Então, caso isso aconteceu, como aconteceu agora, a partir de fevereiro ou março, e tendo o objetivo principal de oportunizar tratamento para todo mundo, o que mais me angustiava é se isso não acontecesse, nós mantivemos o hospital de campanha pelo potencial de colapsar o sistema de saúde, igual aconteceu em diversos locais. Sim, a gente viu, né, o dobro do casos os casos dobraram em 2 meses, né? A verdade foi em 58 dias você teve, e você vê que repercute no desfecho fatal da doença, no número de pessoas, no cansaço do sistema hospitalar, no cansaço da sociedade, só que o Covid é uma doença muito grave, né? Muito grave. Mas, assim, felizmente, né, Zé, ainda com as próprias estatísticas aí que se apresentou na palestra, a gente vê também que o número de recuperados também triplicou. Então, nós temos uma boa notícia aí também. Bom, eu tinha pulado uma pergunta da Thalita aqui, vou voltar nela. A Thalita quer saber se manifestações oculares também estão relacionadas com a presença da ECA2. Todos os locais parecem estar relacionados à presença da ECA2. Inclusive, uma das manifestações da Covid é o edema ocular. Então, sempre parte do princípio que o SARS-CoV vai quebrar o equilíbrio, vai quebrar a homeostase local, e ali ele vai provocar um processo inflamatório. Eu acredito que a Covid, que o SARS-CoV, ele nos apresenta, a gente está vivendo a fase aguda da doença, mas tem muitas pessoas que têm a cronificação da doença. Então, a gente vai ter que preparar também o sistema de saúde pública para acompanhar todo esse desfecho da parte crônica da doença. Hoje, a Covid nos apresenta de uma maneira muito peculiar, que você tem ali o enfrentamento, o estresse antes de você ficar doente. Será que eu vou pegar? Será que se eu pegar eu vou ficar muito doente? Será que se eu pegar eu vou transmitir para o meu pai e para o meu avô? Será que eu vou ter oportunidade de tratamento? Então, isso antes de você ficar doente. Quando você fica e, infelizmente, tem a infecção pelo Covid, você fica, será que eu vou evoluir mal? Será que eu vou morrer? Será que eu vou precisar de ventilador mecânico? Qual que é a sequela que eu vou ficar? Como é que eu vou passar? E a gente tem esse aspecto posterior, que são as deficiências crônicas, que são os distúrbios cognitivos e neurológicos, que são os distúrbios de marcha e de capacidade física e pulmonar. Então, você tem cantores que não vão poder cantar mais, você tem pessoas que perderam o olfato e o paladar, e isso é uma afecção muito importante para a pessoa. Posteriormente, você não sente cheiro. Você tem distúrbio de memória recente. Então, a Covid ela se apresenta também como uma doença crônica e perigosa. Você tem as miocardites infecciosas, você tem essas doenças
tromboembólicas posteriormente, né? Então, é uma doença realmente que ela vai demandar muito estudo, muito entendimento e muita preocupação, e que o caminho, que a luz no fim do túnel é a vacinação. A gente tem que cobrar muito isso, muito empenho, porque é o que realmente vai ser eficaz. Mas vai ser um grande problema de saúde pública também, a parte crônica da doença, infelizmente. Naquela palestra que tivemos com o Dr. Ricardo, né, da Inglaterra, ele chegou a citar que em quase 100% dos pacientes que ele avaliou, que ele observou, ficou uma certa cicatriz cardíaca nos exames imaginológicos ali. Bom, a Vilma está perguntando o seguinte: doentes hipertensos com Covid-19 que fazem uso de inibidores da ECA devem ajustar as doses dos mesmos, uma vez que tem um tropismo por células com receptores ACE2? Então, vários estudos, houve uma preocupação muito grande com os pacientes hipertensos que usavam inibidores de ECA, se tinha algum potencial o tratamento da hipertensão, e não tem. Parece que você deve manter exatamente do jeito que está. Parece que esse potencial de gravidade, ele aumenta também com a idade, porque nós aumentamos também os receptores de ECA2. Mas não foi orientado em nenhum trabalho, nenhum estudo, que os inibidores de ECA, o ajuste de dose, se isso interferiria na gravidade da doença. A resposta que se tem até hoje é não, e a orientação é manter o uso dos antihipertensivos, porque isso aparentemente não afeta. Pensou-se isso em algum momento, mas os estudos hoje demonstram, até o momento, tudo que a gente sabe, né, Lucas, a respeito de Covid vale para hoje. Amanhã pode ser que modifique, mas que é para manter os inibidores, que eles não afetam diretamente, nem vão potencializar a gravidade da doença. A ciência está sempre em movimento, né, José? A Fabrícia disse o seguinte: doutor, por que os obesos estão complicando cada dia mais, indo a óbito? Fabrícia, parece que os obesos eles já têm esse processo inflamatório crônico, e aí você, quando você tem essa infecção pelo SARS-CoV, e a gente entendendo que ele é uma doença que mexe muito com o sistema imunológico, e você já tem uma inflamação mais baixa relacionada a essas síndromes metabólicas, essas doenças todas, isso parece que potencializa muito a resposta inflamatória desregulada, e esse paciente tem um potencial mais elevado de evoluir para aquela tempestade de citocina, defesa respiratória, e o desequilíbrio dessa homeostase. Acredita-se hoje que você tem ali esse aumento de receptores de ECA, mas parece que tem diversos outros fatores também, que a carga viral com que você se contamina, que você se infecta, quer dizer, não se contamina, mas que você se infecta, e o controle, você ter controle de outras comorbidades ou não. Mas, a princípio, pelo que eu estudei, o que parece é isso: a obesidade mantém um processo inflamatório contínuo mais baixo, e essa desregulação do sistema imunocoaguladora gera uma repercussão nos obesos mais acentuada. De fato, os marcadores inflamatórios celulares na obesidade, eles são muito elevados mesmo. Bom, a Thalita perguntou mais uma coisa aqui, José. Ela perguntou por que os pacientes que evoluem para intubação orotraqueal estão apresentando uma mortalidade tão alta? Eu acho que é muito pela gravidade da doença e por aquilo que nós conversamos ali. Você vai ter um processo endotelial inflamatório elevado, você vai ter essa regulação prejudicada, você vai ter morte dos alvéolos, e aí você tendo uma morte dos alvéolos, você perde a função. Quando você tem essa morte dos alvéolos, você aumenta demais o processo inflamatório, aquilo leva à apoptose de várias células ao mesmo tempo, e se você não consegue ter ventilação, e aí não adianta você colocar na ventilação mecânica e dar pressão de oxigênio para vencer, porque você não tem a célula ali funcionante. Ela está realmente no exudato. A distância entre o alvéolo e os capilares ali, vasculares, para fazer a troca gasosa não é eficiente, aí você tem todo desequilíbrio homeostático de um órgão fundamental e prioritário, e se você não consegue oxigenar, você fatalmente vai entrar num catabolismo acelerado e vai entrar num processo realmente que não tem resposta satisfatória. E você só intuba hoje os pacientes em quadros muito graves. Hoje eu estava lá conversando com o Dr. Leonardo, que presta serviço no enfrentamento
que é um dos profissionais, junto com os outros. Ele falava da fisioterapeuta, e hoje foi um dia de alegria dentro do Hospital Álvares Monteiro, porque ele conseguiu desentubar um paciente jovem, em torno de 54, 55 anos, e parece que esse, felizmente, vai vencer esse processo, mas acredito-se que você tem aí 75% de mortalidade quando você infecta, quando você vai à ventilação mecânica, mas aí você já está em um estágio muito avançado desse processo de infecção da doença e desequilíbrio homeostático, e você não tem um down regulation do sistema imunológico, a inflamação se mantém, e a interleucina 6, 10, 12 vai desencadear mais inflamação, e aí o processo é catastrófico pela morte celular. Joia. Bom, a Ana Caroline está perguntando se a leucocitose presente em pessoas infectadas por SARS-CoV-2 está relacionada com o aumento de produção de citocinas inflamatórias. Então, naquele gráfico dos estudos que as pessoas estão tentando identificar, não é só leucocitose. Se você tiver uma neutrofilia elevada, junto com aqueles marcadores inflamatórios, você não tem isso, admissão, e você, no meio da admissão, começa a fazer 10, 14 mil, 8 mil, você tem uma elevação dos neutrófilos, e você mantém a PCR elevada, parece que aquilo vai manter esse mecanismo de desregulação do sistema imunológico, vai contribuir para um processo inflamatório muito elevado, você vai ter ali os trombos a nível dos alvéolos, a nível dos capilares, que parece que todo o processo imunológico ele acontece muito mais no alvéolo do que no endotélio, a maior parte de resposta, mas dentro dos capilares você vai ter esse processo inflamatório, esses microtrombos, e aí você vai ter essa disfunção toda, e você pode desregular o sistema de defesa, pelos que os estudos demonstram hoje, por uma neutrofilia, um excesso de neutrófilos, com uma produção exacerbada das citocinas, essa tempestade, ou com uma linfopenia acentuada, que você não consegue ter um processo de defesa eficaz, e aí você também acaba falhando no enfrentamento do vírus, e ele acaba levando ao desfecho fatal da doença. Então tem esses dois casos. Excelente, José. Bom, a Larissa Cardoso da Rocha, ela indaga mais uma vez. Tem visto-se muitos pacientes mais novos agravando e muitas vezes sem comorbidades. Poderia estar relacionado com a falta da vacina para esses indivíduos e o aparecimento de novas cepas? Na realidade, quando você... é tudo percentual, né? Você tem um baixo número de doentes mais jovens que evoluem para a gravidade da doença, mas se você tem, por exemplo, 100 pessoas jovens infectadas, você vai ter uma pessoa. Agora, se você tem 10 mil pessoas jovens infectadas, você vai ter 10, 15 pessoas mais graves. Então, a comorbidade e a resposta continua sendo mais elevada nos pacientes com os fatores de risco mais idosos que não estão vacinados, mas agora você tem um número grande de pessoas jovens, entre 20 e 50 anos de idade, que estão infectadas, e aí num grande número de pessoas, a gente viu pelo gráfico, que é o que está acontecendo no Brasil todo hoje, o aumento de pessoas infectadas, aí percentualmente você vai começar a ter jovens, e dentre esses jovens, igual o Paulo Gustavo, que foi esse artista que boa parte do Brasil acompanhou, que não tinha comorbidade, que era jovem, e infelizmente ele vai ter uma resposta imunorreguladora à quebra pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19 ruim, e aí depois, infelizmente, ele não consegue recuperar mais. E, obviamente, a vacina influencia diretamente nisso mesmo, né, Larissa? Porque, à medida que você tem imunidade adquirida ali através de uma memória já específica, você vai regular seu sistema de resposta, que é o que os estudos mostram hoje com esses imunizantes autorizados pela Anvisa dentro do Brasil e outros que ainda não estão autorizados fora do Brasil, e aí você não vai ter essa resposta inflamatória, você acaba não tendo desfecho fatal. Então, a vacina é a solução social, a vacina é a solução econômica, é a solução cultural, é a solução que nós precisamos mesmo, é vacinar. O Brasil, ele é interessante que 92% da população, Lucas, desejam a vacina. Então, à medida que elas chegarem, a gente vai conseguir vacinar a população e a gente vai conseguir essa imunidade, né?
e aí nós vamos ter mais tranquilidade, se Deus quiser. Muito me espanta não ser 100% da população que deseja a vacina. A Larissa fez mais uma... A Larissa fez mais uma pergunta. Ela perguntou, né, se essa piora renal, né, de pacientes no CTI, se tem relação com a ECA2. A gente já respondeu que tem. Realmente a ECA ela é sistêmica. E, enfim, fechamos as perguntas aqui, José. Mas houve aqui uma indagação que eu achei interessante do Frederico Toledo Campo Dalorto. Desculpa se eu pronunciei errado, Frederico. Ele indaga aqui que não existe tratamento precoce para a doença, e eu acho que ninguém melhor que você, do ponto de vista médico, pesquisador, estudioso desse assunto, gostaria que você deixasse aqui a sua opinião sobre esse suposto tratamento precoce, o que você acha a respeito disso? Dá uma luz para a gente aqui, José. Não existe nenhum tratamento precoce, aquele que você vai prevenir a doença, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia, ela fala de maneira muito clara que você não tem um resultado científico comprovado a respeito dessas medicações que são usualmente indicadas, né? Ivermectina, azitromicina, ou mesmo a cloroquina. Dentre essas medicações todas, a mais estudada na literatura, em torno de 65 estudos, fiz uma pesquisa recente para essa aula. Os estudos são de qualidade científica muito questionável, muito ruim, mas mesmo assim não se comprovou nenhum benefício e ainda se comprovou alguns efeitos colaterais. Eu tive a curiosidade de entrar no sistema americano, como se fosse o Ministério da Saúde, também recentemente, para ver o posicionamento deles a respeito dessas medicações. Eles estudaram bastante e falaram que não tem nenhuma indicação, nenhuma prova contundente que a ivermectina realmente altere de maneira positiva. Mas eles também, interessantemente, não conseguiram corroborar que ela não tem nenhum efeito, que ela não deva ser usada. Então, eles tiveram esse posicionamento. Nós não conseguimos corroborar que a ivermectina realmente é eficaz, mas nós não conseguimos falar também que ela não deva ser usada. Então, tem muito estudo ainda relacionado sobre a ivermectina. Foi um estudo grande por especialistas, foi pelo New York Health System nos Estados Unidos, né? Sistema Nacional Americano, quer dizer, de saúde, como se fosse o nosso Ministério da Saúde, um órgão muito sério. Ele falou isso. A azitromicina, ela parece ter um papel nas pneumonias secundárias, ela tem um efeito antibacteriano, mas não para tratamento de Covid. Então, alguns pacientes no decorrer, igual o Frederico falou, não têm um tratamento precoce, mas alguns podem ter uma infecção pulmonar, e aí, diagnosticado isso, você entra com a azitromicina. Mas não é dessa maneira que você vai colocar aí, vamos usar a ivermectina toda semana, vamos usar a ivermectina para todo mundo, né? Então, realmente não existe um tratamento precoce eficaz. O médico tem liberdade para esses tratamentos, né? Eu, particularmente, sou da mesma opinião, e eu passo muito eventualmente, normalmente com nenhuma expectativa que realmente vai ter um efeito sobre a Covid-19. Né? Quando você tem uma pneumonia secundária pequena, ou uma infecção secundária bacteriana pequena, por causa dessa alteração imunológica, alguns antibióticos respondem bem. Mas isso é uma avaliação do médico. Agora, tratamento precoce, igual o Frederico falou, acredito que seja o doutor Frederico de Pó de Caldas, nós somos colegas aí no mestrado, realmente não existe nada comprovado, e as pessoas não devem usar, em hipótese nenhuma, medicamentos sem a indicação médica precisa, né? Mas ninguém oferece a cura com tratamento precoce para Covid. O que a gente sabe são medidas de distanciamento, uso de máscara para diminuir a infecção com carga viral, manter-se em ambientes abertos e muito bem arejados, álcool em gel, lavar as mãos quando chega em casa. Este sim que é eficaz para diminuir as infecções, o contágio e achatar a curva. Remédio hoje, comprovadamente, tem alguns estudos, né? Mas hoje eficaz não está se comprovando absolutamente nada. A gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia para que não passe nada com essa ideia de tratamento precoce para enfrentamento da Covid-19.
nem de forma precoce, nem de forma preventiva, mas eu concordo em gênero, número e grau aí, José, que é necessário voltar a essas bases da medicina, a decisão ela tem que ser realmente do médico, do julgamento de quem realmente estudou para isso, né? E também há de se tomar cuidado com essa questão da janela terapêutica, né? Saber qual é a dose letal de cada medicamento, porque houveram bastante casos de abusos medicamentosos por parte de desinformação da população mesmo. Isso é muito interessante, estou complementando, porque você tem um remédio, você tem que saber em que fase que você vai usar, quando que você vai usar. Eles não funcionam de maneira igual em todos os momentos. Então, o corticoide hoje, ele tem um momento mais grave da doença, que ele tem uma boa indicação. Você tem hoje os imunológicos para esses pacientes que têm marcadores inflamatórios, e eles não resolvem todos os casos. Então, não é só saber qual medicação, a gente tem mais de 102 medicações que in vitro e fazem efeito de destruição, de limitação de reprodução ou de morte viral, mas que na prática não respondem absolutamente nada. Então, é um processo muito longo, a gente tem muita coisa para descobrir ainda aí do SARS-CoV-2, seu enfrentamento nessa doença aí, Lucas. Excelente, José. Bom, agora eu tenho um questionamento, tá? Isso eu não li, não consegui achar nada a respeito ainda. Talvez você, dentro de sua gama de conhecimento, você possa me ajudar. Você sabe me dizer se as pessoas que se apresentam de forma assintomática, elas estão relacionadas a uma menor carga viral no contato com o vírus, na infecção pelo SARS-CoV-2? Então, lugar... Você tem alguma coisa a respeito? O que está tendendo hoje é você entender justamente por que aquele paciente que é assintomático ou pouco sintomático, como é que ele funciona. Então, estão ocorrendo aqui alguns grandes estudos de coorte, com amostragem longa, com períodos longos, porque você tem que buscar a solução nesses pacientes que são assintomáticos ou oligossintomáticos. O que acontece especificamente neles? Parece, respondendo mais objetivamente a sua questão, que a carga viral tem uma influência no potencial de desenvolvimento da doença. Mas não funciona assim para todo mundo. Você tem casais e pessoas que conviveram ali muito próximos. A gente tem históricos de famílias em que o pai e o irmão ficou muito grave, e que o outro foi oligossintomático, teve pouco sintoma. Então, existe uma expectativa, igual em outras doenças, que a carga viral possa influenciar na resposta imunológica, mas isso não é 100%, né? A gente tem uma curiosidade, quando você vai pegar todas as outras doenças virais, as crianças funcionam como um transmissor muito importante, né? E por isso que você tem a proteção das crianças. E no SARS-CoV-2, isso não é exatamente assim. A criança tem uma resposta, na grande maioria das vezes, muito satisfatória, é assintomática ou sintomática, transmite durante um curto período de tempo. Então, assim, a carga viral parece ter um potencial, por isso que a máscara deu efeito. Eu vi um estudo da John Hopkins falando isso, eu vi um estudo do MIT falando da importância da máscara, e falando também que a máscara dessa de tripla filtragem, ela é importante para você não se infectar e também não transmitir, e a máscara de pano é muito boa para você não transmitir para as outras pessoas. Eu acho que isso... Eu tive um casal de amigos que fez um teste de antígeno no seu pai, no pai de uma das pessoas que estavam desse casal, deu negativo inicialmente o teste de antígeno, eles viajaram durante 4 horas, era o casal e mais 2 filhos, as crianças tiveram absolutamente muito pouca coisa, o casal evoluiu arrastado pela doença por mais de 30 dias, e parece, né, que corrobora o que os estudos falam, que a carga viral pode influenciar realmente. Eu acredito que influencia, mas é aquela dúvida, em quem que influencia, né? Mas parece realmente que influencia. Temos alguns estudos de algumas outras doenças virais, em que a carga viral é importante na manifestação da doença. Eu, particularmente, acredito muito, acho que a máscara pode poupar realmente de você ter uma resposta pelo número de células que vão ser infectadas, né? É exatamente onde eu queria chegar, Zé. São as medidas mais simples e são extremamente eficientes para que a gente evite o contágio, se houvesse contágio, ele aconteça de forma mais branda e que, principalmente, a gente evite que se dissemine ainda mais a doença.
Eu não tenho mais questões, não, pelo visto aqui no chat também, os nossos ouvintes também não têm mais questões, e gostaria de te agradecer imensamente, foi realmente esclarecedora, muito boa a sua palestra, sua aula, uma aula completa, por sinal, e deixo aberto aqui se tiver mais uma consideração, mas por mim a gente já pode encerrar. Não, mas é só agradecer às pessoas, a oportunidade de estar aqui falando, agradecer a coordenadora aí da pós-graduação, a professora Josiana, agradecer aos colegas de mestrado, que a gente recomeçou aí uma participação nova, e você é fruto do meio, nós fomos colegas no semestre passado, você me ajudou muito, nós temos muitos colegas ali que foram importantes, diversas discussões, né? Então, agradecer também a minha formação, agradecer ali a minha esposa e agradecer a universidade, o Hospital Vaz Monteiro, a família, as pessoas, e se cuidem, né? O que a gente tem de proteção hoje é o uso da máscara, álcool em gel, distanciamento. É importante que a gente se mantenha em ambientes arejados, porque existe uma circulação de ar importante, e o vírus e os aerosóis, eles fazem o seu distanciamento. Nós estamos aí, gostaria de deixar o recado, através da Universidade Federal de Lavras, do Lab Covid, a gente viu a participação da Thalita aqui também, que é uma enfermeira muito competente, é uma pesquisadora, nós estamos gerando pesquisa, nós temos aí a pesquisa das variantes, que já está em andamento, nós temos as pesquisas dos surtos, que nós estamos apresentando, então nós vamos gerar conhecimento científico, a função finalística também da universidade, nós temos você, que é também pesquisador e participa aí, sabe da importância disso, não tem outro caminho que não seja ciência, que não seja conhecimento. E até que a vacina proporcione imunidade para um grande número de pessoas, e é necessário que a gente aguarde que a vacina venha, que as pessoas se protejam, que as pessoas tenham consciência que o sistema de saúde está inchado, que os profissionais de saúde estão cansados, e que você, um familiar seu, pode precisar desse atendimento, desses profissionais, e é muito importante que você tenha oportunidade. Porque mesmo dentro do hospital, a grande maioria das pessoas que têm a oportunidade de tratamento, elas saem dali com saúde e voltam para os seus lares. Mas precisa ter oportunidade. O pior sistema que tem é um sistema de saúde colapsado. E a vacinação é a solução. É isso, Lucas. Muito obrigado. Para mim foi uma satisfação. Você é de uma família muito importante. Seu avô foi uma pessoa muito querida para mim, né? Então hoje a gente está dividindo a palestra aqui. Para mim é muito satisfação. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos. Um abraço. Eu que agradeço. O meu avô gostava muito da sua pessoa, você sabe disso. Em relação aos nossos ouvintes aqui, eu gostaria de agradecer. José, foram muitos elogios a você aqui, você deve estar acompanhando aí no chat. E eu vou pedir um favor, pessoal. Eu vou colocar um link de um formulário no chat e eu vou pedir a ajuda de vocês no preenchimento desse formulário. Não é um formulário de presença, tá? É um formulário que a gente está estudando a estresse, a depressão, a ansiedade nesse período de pandemia. Então, quem puder preencher, divulgar, nos ajudar a conseguir o maior número de respondentes aí, estaria contribuindo bastante para a ciência e para a gente poder achar medidas que possam corroborar com a diminuição dessa incidência de ansiedade, estresse e depressão na população em geral. Zé, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Um abraço para todos. Obrigado também a Bela aí. Obrigado. Boa noite.